Já quero começar falando de Congresso Nacional. A expectativa é de que estas 2 semanas sejam decisivas ali nas pautas econômicas. O governo está correndo contra o tempo com a reforma tributária e, de acordo com o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, a subvenção do ICMS é a prioridade das prioridades. Por isso eu vou conversar com o Bruno Pinheiro, que já vai trazer informações para a gente, bastidores também, para a gente jogar para o nosso debate depois. E aí, Bruno, o que você conta? Bem-vindo. Oi, Evandro, que bom falar contigo. Ótima semana, sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação aos nossos analistas também aí no estúdio. Uma semana importante e a cereja do bolo é essa agenda, de acordo com o senador Randolph Rodrigues, líder do governo aqui no Congresso Nacional. Eles esperam arrecadar cerca de quase 40 milhões de reais, 40 bilhões, na verdade, com esta agenda que vai ser o lacre da agenda do ano do ministro Fernando Haddad aqui no Congresso Nacional. Isso sim é o mais importante, colocar em votação nesta sessão do Congresso de quinta-feira. A gente relembra que essa importante sessão foi adiada diversas vezes, com uma semana esvaziada, outra por falta de acordo, e agora está agendada esta semana. Rodrigo Pacheco já sinalizou que, se for necessário estender até altas horas, vai estender. O que está dificultando é o entendimento sobre as apostas esportivas. Diante disso, a oposição tem se colocado na contramão do que vem sendo colocado em discussão ali no Senado Federal, e esse assunto, sempre que volta a falar, a oposição lembra que é somente uma vontade de aumentar a arrecadação do governo federal, de aumentar os custos de fato, e aí acaba se posicionando na contramão. Além disso, vários vetos serão analisados. Nossos analistas chegaram a falar sobre o marco temporal, e é justamente isso, uma resposta ali de representantes do setor do agronegócio que vão colocar em discussão, esperando a derrubada do veto. Já a desoneração da folha é incerto se vai estar nesta sessão do Congresso ou não. A expectativa da oposição é que sim, que seja colocado em votação, mas aliados do governo estão tentando não colocar na pauta, para não colocar em discussão a desoneração ainda este ano. Evandro. Agora, Bruno, eu queria aproveitar aí suas andanças pelos corredores. Aliás, quando o Bruno começou aqui a participação dele, estava passando uma excursão ali, né, atrás dele. Pode ser que o Bruno grude nessas excursões para descobrir as coisas que ele conta pra gente aqui no 3 em 1. Agora já foi. Mas conte aí, você encontrou com o Paulo Gonet nos corredores e o que ele te disse, hein, Bruno? Ou o que você perguntou, talvez essa seja a questão. Encontrei com ele chegando aqui no Senado Federal, fiz um questionamento. Ele estava visitando o senador Magno Malta, que ontem esteve numa manifestação na esplanada dos ministérios em relação à indicação do Flávio Dino. A gente já falava isso aqui, que a vida do substituto de Augusto Aras está muito mais fácil do que a do ministro Flávio Dino aqui no Senado Federal. E foi justamente este o retrato. Esta visita, que durou um pouco mais de 20 minutos, eu até levantei uma informação que não estava na agenda, foi uma visita de última hora, porque estamos numa reta final. Amanhã é o último dia de campanha. Na verdade, na quarta-feira já é o dia oficial que eles serão sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça, e que os senadores da oposição estão fazendo de cobrança. É justamente este olhar para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro e que ainda não foram soltos. Sobre uma lista, inclusive alguns exames que não foram atendidos, atendimento hospitalar, enfim, tem uma certa lista que está sendo colocado em discussão nessas audiências. E eu cheguei a conversar com o Paulo Gonet hoje um pouco mais cedo. Vamos ouvir o que ele respondeu à nossa equipe de reportagem. Eu não estou comentando essas conversas, porque são conversas que são pessoais, né? Não seria de bom tom eu fazer qualquer comentário. Bom, essa semana já é a última. Como está a expectativa? Pode imaginar. A expectativa sempre é de que eu venha receber a confiança dos senadores e enviar a indicação confirmada. Esse clima de otimismo, Evandro, aqui entre os senadores, ele foi muito bem recebido, de acordo com ele mesmo e com outros nomes ali. Ele esteve em diversas salas, em várias audiências, não houve ali algum que não quisesse receber. Do outro lado, o ministro Flávio Dino não conseguiu chegar em todos os senadores. Ele chega numa reta final de campanha, de fato, com uma dificuldade em acessar a oposição. Exemplo, o filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o senador Flávio. Exemplo de
Magno Malta, mas de um outro lado chegou a surpreender. Se encontrou com Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República. E agora a gente vê que toda essa articulação, alguns estão indo visitar no gabinete, mas algumas ligações estão sendo feitas, não através do ministro Dino, mas de outros articuladores para fazer essa intermediação na reta final aos 45 do segundo tempo. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava com a equipe ou você foi sozinho ali na hora de conversar com o Paulo Gonet? Era eu sozinho no celular. Olha, rapaz do céu, você teve que correr, porque o Paulo Gonet estava apressado ali, hein? E você atrás não deixou perder, não. Já fez duas perguntas. Histórico de atleta, viu? Eu mereço para uma segunda-feira. Abraço para você. Qualquer coisa, você já gruda nessa excursão que está passando atrás de ti aí de novo. Figura. Vamos começar aqui, então, falando de sabatina, que vai ser simultânea mesmo e deve ser separada em blocos. Os questionados, né, os sabatinados, Paulo Gonet e também Flávio Dino, eles poderão responder a mais perguntas por bloco. Mas isso também, por outro lado, não poderia diminuir a participação, ou seja, os questionamentos feitos pelos senadores, Luiz Felipe Dávila? Olha, a estratégia é ter um questionamento muito forte em cima de Flávio Dino. Pois é. Isso que vai acontecer. E todos os outros, mesmo quando for perguntar para o Gonet, vai fazer uma pergunta indireta para o Dino, para criar o constrangimento e deixar registrado esse constrangimento. Agora, o fato preocupante é que o governo está preocupado com a indicação de Flávio Dino agora. Está achando que os votos estão começando a desaparecer. E lá no escurinho do cinema, que é o voto secreto, podem desaparecer muitos votos importantes. As manifestações de rua pelo Brasil afora esse fim de semana foram importantes, ou seja, de mais um sinal dessa insatisfação com a indicação de Flávio Dino, e tudo isso vai aumentando aquele voto da traição no Congresso Nacional, no Senado Federal. Então é preciso ficar atento. Será sim uma votação apertadíssima hoje, a de Flávio Dino no Senado. A de Gonet está relativamente tranquila. Pois é, o Gustavo Segré, o Gonet, ele evita comentar as conversas que ele está tendo de forma privada com os parlamentares, mas ele disse que está bem confiante de que sim, depois da sabatina, ele será aprovado. Eu acho que a situação do Gonet é muito mais confortável do que a do ministro Flávio Dino, né? Muito mais. Vai falar quem é Gonet. Passa, pode passar. Já vá para a PGR. Não, aí espera um pouquinho que vamos perguntar. Conversei com alguns senadores, Evandro, e eles estão quase certos de que Dino vai passar pela sabatina, não tão fácil, e da mesma forma que nós avaliamos que o voto segredo pode ser bom para aqueles opositores, o voto traição, como muito bem identificou Felipe Dávila, eles, alguns senadores da oposição, entendem que isso pode ser ao contrário em alguns casos, que alguém que tinha afirmado votar contra, depois mude o voto para o outro lado. Mas a intenção é perguntar e perguntar no osso, ou seja, fazer perguntas diretamente a Flávio Dino, não tão importante com ele. E aí, hein, Fábio Piperno? E o que Flávio Dino pode ou não ganhar com essa estratégia que foi montada no Senado de se fazer uma sabatina simultânea? Então, eu não gosto dessa história da sabatina simultânea e é óbvio que eu, se fosse senador, eu ia dar preferência em perguntar para o Dino e não para o Gonet, que, enfim, deu já muitas entrevistas e todo mundo já imagina que a aprovação dele vai ser algo, sabe, aquela coisa, água de salsicha, vai. A gente sabe que não vai acontecer nada, não vai, enfim, essa sabatina não vai servir para rigorosamente nada, porque as posições dele eu acho que são bem claras e todo mundo sabe que vai ser bastante tranquila. No caso do Flávio Dino, é claro que vai ocorrer um embate a mais, vão acontecer muitos questionamentos, mas também acho que ele vai ter um número de votos que vai ficar, entre o que obteve o André Mendonça e o Cristiano Zanin, alguma coisa ali no meio. Porque, como muito bem lembrou o Segredo, traição tem para os dois lados. Tem gente com quem ele conversa e que sabe que, como provavelmente ele vai ser aprovado mesmo, não convém ficar abrindo áreas de conflito agora com alguém que daqui a pouco vai ser ministro.
Ô Alangani, a gente deve acompanhar uma postura do ministro Flávio Dino mais paz e amor, mais comedido e até moderado ali no questionamento dos senadores, principalmente nesse formato inédito para uma sabatina? Sem sombra de dúvidas. Ele vai fazer um discurso de que respeita a Constituição acima de tudo, que as suas posições e preferências ideológicas vão ficar em segundo plano, que é uma atuação que provavelmente vai ser muito diferente da sua atuação como ministro da Justiça. Agora é pagar para ver. De qualquer modo, né, em relação a essas traições, enfim, a direita, a oposição tinha tomado uma estratégia de abrir o voto para expor. Só que essa estratégia também teria um efeito colateral, porque sabem que muita gente da base do governo também não quer Flávio Dino. Então, isso poderia inibir aqueles votos da base do governo. Então, talvez a estratégia melhor seria o voto secreto que aí essas pessoas de direita continuam votando contra o Flávio Dino. Lógico que pode, concordo com o Pepino, pode ter um ou outro ali do PL que vai votar no Flávio Dino, mas a maioria não. E agora o principal, da base governista ali no voto secreto, votar contra a indicação de Flávio Dino. Acho que ele ainda tem o favoritismo, Evandro, mas não é um jogo tão simples. Existe uma chance real dele não ser indicado. Você discorda aqui do Por Gani? exemplo, como vai votar o general Mourão? Então, esse é um bom caso. Isso não está claro. Quer dizer, o Flávio Dino até falou, nós tivemos um relacionamento. A gente sabe que o general Mourão também tem um perfil um pouco mais conciliador e até agora não se manifestou, embora seja claramente um senador da base oposicionista. Até porque o general Mourão também conviveu com a outra versão Dino. O Flávio Dino, governador, era alguém, um agregador de ampliar a base, fazer aquelas coligações intermináveis, aquela sopa de letras que você nem conseguia decorar, porque é uma coisa assim de 20 partidos juntos. O Flávio Dino, ministro da Justiça, sempre foi um ministro do choque, do atrito. Então, qual é a versão, por exemplo, que o Mourão conhece melhor? A gente vai falar também de um outro nome bastante parecido, que é o Moro, daqui a pouquinho, porque há ali algumas pessoas rondando para entender como ele votaria. E ele não tem respondido. Isso está gerando uma certa dúvida em relação a como ele se manifestará em relação a Flávio Dino. Agora, o Evandro, eu acredito que os senadores, né, se de alguma maneira essa votação, houver uma pressão por parte da direita para declaração de voto, aqueles que votaram pela indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, esses vão ter um carimbo ali que eles vão carregar até o final do mandato.